Eu espero que esteja tudo bem com vocês, com seus familiares. Comigo está tudo bem, tudo tranquilo, pessoal? Vamos fazer o estudo do índice Bovespa e de alguns papéis. Primeiramente, eu quero dizer a vocês que a minha voz não está muito boa, o nariz está um pouco trancado, então eu vou ficar um pouco ofegante aqui. Por favor, não reparem, certo? Não poderia deixar de fazer esse estudo com vocês, né? Nós vamos estudar aqui o gráfico do Ibovespa, de Petrobras, de Vale, depois o setor financeiro, né, os grandes bancos, ITSA4, Itub4, BBAS3. Já ressalto que é um setor que não me chama a atenção no momento, do ponto de vista gráfico, não estou aqui olhando fundamentos. E depois nós vamos ver esses papéis, KLBN11, que é um gráfico interessante, Suzano, né, que precisa de uma correção, e a gente vai falar isso para vocês. Depois vamos ver alguns pedidos, né? TRPL4, Transmissão Paulista, Magazine Luiza, Via Varejo, VVAR3, e também vamos estudar o gráfico de VEG3. Eu não olhei todos os papéis da carteira teórica do índice Bovespa, tá? Olhei alguns, confesso para vocês que não tive muito tempo para fazer isso no final de semana. Mas dos papéis que eu olhei, eu não vi nenhum assim espetacular que a gente possa dizer, olha que papel legal para a gente comprar ou fazer uma operação na ponta compradora. Tá? Continuo ressaltando que para swing trading, a situação ainda não é muito animadora. Para position, para ficar posicionado no papel, tem várias ações que são interessantes, tá? Mas também não considero nada assim extremamente bom, porque o cenário é desafiador e vai exigir da gente muita seleção para montar uma carteira de longo prazo. Tá? Tem que se cercar de todos os cuidados, pessoal. A crise é uma crise nova, ela gera oportunidades? Sim, gera oportunidades. Só que nós estamos diante de algo novo, com consequências que talvez não sejam as mesmas das crises que passamos anteriormente. Então é preciso um pouco de cautela, ok? E day trade, né? Day trade eu acho que tem operações, a volatilidade é até boa para quem está aí operando no intraday. Mas para swing ainda não considero nada assim que esteja extremamente bom do ponto de vista gráfico. Tá? Fundamentos, né? Fundamento é um outro tipo de análise que também vai exigir mais rigor, vai exigir uma metodologia muito apurada, muito precisa, para não comprar gato por lebre, tá? Então a gente vai ter que ter muita cautela aí para montar uma carteira baseada em fundamentos. Não dá para comprar só porque caiu. Tem que ver muito bem de que forma a crise vai afetar os mais diversos setores da economia. Dito isto, vamos estudar o índice Bovespa e índice Bovespa gráfico diário aqui na tela. O que esse gráfico está me dizendo? Ele está me dizendo o seguinte: estou neste momento fazendo um teste de fundo. O que significa isso? Estou testando qual fundo? Estou testando este fundo aqui. Tá? Isso é o que o gráfico está me dizendo neste momento. Isso aqui, gente, me mostra que o índice Bovespa construiu, ou nós podemos dizer que é uma hipótese muito provável que aqui seja um fundo. Olha aqui, essa região de 61.770 pontos. Tá? É uma região de suporte. Então, se o índice cair, aqui ele pode encontrar um suporte. Tá? O que eu não acharia bom é se perdesse esse fundo. Ok? Para mim, o que tem de mais perigoso no momento é perder essa região aqui de suporte, tá? Porque aí nós vamos de novo seguir fazendo novos fundos, tá, pessoal? O interessante é que o índice consiga fazer o que aqui? Armar um pivô para cima e romper qual região? Qual é a região de resistência mais importante agora que tem que ser rompida? Essa aqui, ó, começa em 78 mil pontos, né? E vai até 78.600 pontos. Por que essa região? Porque olha aqui na esquerda, ó, nós temos um topo. Aqui tivemos um topinho. Então isso aqui é uma resistência no gráfico diário, bem significativa. Tá?
para quem gosta de fazer uma análise gráfica tradicional, se isso aqui for uma onda 1, tecnicamente, a maior parte das quedas, né, ela vem até 50% da onda 1, seria mais ou menos por aqui, ó, essa faixa aí de 69 mil, tá, onde nós estamos atualmente. Então aqui é um ponto para ver para o gráfico voltar a subir. Teria que deixar o quê? De preferência um candle, né, de forte alta aqui, com volume subindo, tá, para me dizer que vai haver um pivô de alta. Por enquanto não há sinal à vista desse pivô. O teste de fundo pode vir até onde? Tecnicamente ele pode vir até o fundo, né? Ele pode vir até essa região aqui de 62 mil, tá? E aqui armar pivô. Nada impede que o teste de fundo venha até aqui, tá? Nada impede. Bom, nós temos uma resistência imediata, e aqui eu estou falando de resistência imediata em 74 mil pontos. Aqui, ó. Então, se voltar a subir, aqui já enfrenta a resistência, tá? Nós estamos ainda abaixo da média móvel de 21 períodos, que sequer começou a apontar para cima. O ideal seria que esse pivô, se houvesse, né, ele fosse acima da média de 21 períodos. Então ele me parece que pode ocorrer abaixo da média e isso também não é bom, certo? Ou em síntese, né, gente, o gráfico mostra que ele está ainda com uma força compradora dominante, né? Olha aqui, ó, o gráfico semanal. O que ele me diz? Qual é a principal informação? A principal informação é: estou com dificuldade para repicar, estou com dificuldade para subir, tá? É isso que mostra o gráfico. Vejam que ele parece ter feito um fundo aqui, né? Começa a andar de lado, mas sem força para subir. E no gráfico de 60 minutos? Gráfico de hora em hora, do índice Bovespa. O que esse gráfico me diz, né, gente? Vamos olhar aqui, ó. Veja só, ele começa a fazer fundos, cada vez mais fundos, né? Isso não é bom. Abaixo das médias móveis. Vejam que a média de 21 períodos, nesse tempo gráfico, é o que está servindo como resistência, né? Aqui, ó. Toda vez que bate, ele está caindo. Então, o que tem que romper no gráfico de 60 minutos? Tem que romper essa faixa aqui de 71.084 pontos, tá? Rompendo ali, a próxima resistência significativa lá em 73.300, ok? Bom, do índice Bovespa era isso. Vamos dar uma olhada no gráfico de Petrobras, Petri 4. Petróleo disparou, Petrobras subiu. Muita gente que gosta de ter Petrobras na carteira também aproveita para comprar. Isso faz com que o papel reaja, né? Tem uma reação. Veja que é positivo que os fundos são cada vez mais altos. Isso é positivo, né? Isso é um dos indicadores que estamos numa tendência de alta de curtíssimo prazo. Curtíssimo, tá, pessoal? Significa que já é uma inversão da tendência em tempos gráficos maiores? Ainda não. Tá? Já já a gente olha isso. Mas aqui no gráfico de 60 minutos, o que tem que romper? O que Petrobras precisa fazer, né? Ela tem que romper ali 15,61, que é uma resistência. Rompendo ali, pode buscar o quê? 16,28, 16,47, os topos. Esses topos aqui, ó. Então, Petrobras tem esses níveis de resistência, tem um suporte aqui imediato 14,95. Vejam que o papel, o volume está baixinho, né? Esse volume aqui precisa aumentar para sustentar uma possível alta de curto prazo. O que para mim, né, o papel fica bonito se e somente se romper 16,57. Aí fica um papel bem interessante, principalmente se for com aumento de volume, porque aí ele pode buscar os 18,64, que é esse topinho aqui. E se romper 18,64, aí ele fecha aquele enorme gap lá e pula para 23. Por que 23? Que é a outra resistência que tem, que é a parte de cima desse enorme gap, tá? A parte de cima aqui é resistência, certo? Eu não estou dizendo que isso aqui vai acontecer, estou dizendo que é uma hipótese caso a Petrobras volte a subir. Mas cuidem, o volume tem que aumentar para acreditar numa alta,
ok? Reunião da OPEP tem essa semana, fiquem atentos a isso. A OPEP+, né, que é uma reunião que reúne os países da OPEP e mais alguns outros grandes produtores, né, como Rússia. Então, gente, é importante ficar de olho. Parece que essa reunião iria acontecer na segunda, onde vai ser discutido um corte maciço na produção global de petróleo. Essa reunião parece que ia ser na segunda, mas eu vi informações neste final de semana que pode passar para quinta. Então isso pode influenciar o preço do petróleo. Petróleo subindo impacta positivamente Petrobras. Bom, Vale. Vamos olhar agora o setor de mineração. Ah, não olhei o gráfico diário de Petrobras, né, DJ? Vamos olhar o gráfico diário de Petrobras. Desculpem. Vamos ver aqui. Vamos dar uma limpada nesse gráfico. Gente, nesse momento, Petrobras tem uma resistência de curto prazo aqui nessa faixa, ó, 16,42, 16,50. Rompendo isso aqui, pode buscar o topo aqui, ó, tá? Mais ou menos aqueles mesmos níveis que eu passei lá no gráfico de 60. Se romper essa faixa aqui, ó, 18,73 por ali, né? 18,70, ele pode ir lá para cima na próxima resistência 23,05, que é a parte de cima do gap. Tá? O volume aumentou um pouquinho, isso é positivo, mas a gente tem que tomar um certo cuidado com a condição geral do mercado, tá, pessoal? Fica difícil imaginar que Petrobras sozinha vai subir se todo o mercado desabar. Né? Para isso nós precisaríamos ter um petróleo bombando, como de fato bombou aí na semana que passou, né? Então é um gráfico que pode vir a ficar interessante, né? E acho que vale sim colocar Petrobras no radar. Vamos ver então, Vale 3. Bom, gente, a Vale subiu forte, o volume no gráfico diário, né? Ele até aumentou um pouquinho, não foi assim tão significativo, mas já é alguma coisa. Vale agora encontra-se onde? Num ponto de suporte, descansando na média móvel de 21 períodos, aquela região ali de 40 com 39 com 64, né? Isso aqui é um suporte, ó. O papel precisa romper qual nível para voltar a ficar interessante? Esse nível aqui, ó, 44 com 58, 44 e 44 com 50 é uma região de resistência. Tem que romper isso aqui. Se romper, próxima resistência 45 com 83. Se continuar rompendo, a próxima resistência lá em 48 com 50, que é esse topinho aqui, tá? Não deixa de ser um gráfico interessante, talvez até um pouquinho melhor que o de Petrobras neste momento, porque ele faz o seu teste quando ele volta a buscar um suporte, ele para na média móvel, acima da média móvel de 21 períodos, isso é bem importante, tá? Se continuar caindo, próximo suporte 39 com 21, próximo 36 com 93. Vamos dar uma olhada no gráfico de hora em hora de Vale. Vou limpar um pouquinho esse gráfico. Bom, aqui no gráfico de 60 minutos, o papel já não está assim tão interessante, tá? As médias tanto de 21 quanto de 9 períodos, essa aqui é de 9, essa aqui é de 21, apontam para baixo, né? O papel está aqui fazendo um teste de fundo, né? O suporte 39 com 22, isso aqui é um suportão. Pode repicar? Pode. Se repicar, vem até onde? 41 com 07 no curto prazo, depois 42 com 39. Tá? Vejam que no gráfico de 60 a situação dele já não é assim tão boa, né? Porque ele passou para baixo das médias. O ideal seria que ele estivesse acima das médias, né? Então, gente, aqui no gráfico de 60 a Vale já não está assim tão bonita, ok? Bom, vamos seguindo e vendo agora qual é o próximo gráfico.
Vamos dar uma olhada no setor financeiro. Os grandes bancos, ITSA 4, abaixo das médias no gráfico de 60. Tentando subir. Se continuar subindo, ele encontra uma resistência bem importante aqui, 8,24, 8,25. Tá? No gráfico de 60, os fundos são cada vez mais fundos, isso não é legal. Ele deveria estar fazendo fundos cada vez mais altos. Né? Vamos lá, vamos seguir acompanhando. Esse papel tem um fundo bem importante aqui em 7,57. Certo? Bom, ITSA 4 encontra... Vamos ver agora o gráfico diário de ITSA 4. O gráfico diário encontra-se fazendo o quê? Fazendo um teste de fundo, né? Olha aqui, ó. Teste de fundo. Deixou aqui o que parece um martelinho. Vamos ver se ele reage. Esse martelo, ele não é comprador, ele é vendedor. Interessante que ele fosse verde, né? Porque ele seria ele indicaria, né, uma possível alta do papel, né? Uma possível reversão. Nesse momento eu não vejo isso, porque o candle é vendedor, né? É um martelinho, mas é um candle vendedor, tá? O volume teria que estar aumentando, e o volume é comprador muito baixo, né, gente? Mas enfim, é um papel que do setor financeiro é um dos melhorzinhos, né? Porque ele está aqui fazendo um teste de fundo, tem que ver se vai deixar um candle de máximas e mínimas maiores, tá? E vai voltar a subir de novo. Se voltar a subir, essa faixa aqui é uma resistência, ó, 9,15 no gráfico diário, tá, pessoal? 9,15, R$9 é uma resistência, tem que romper isso aqui, tá? YouTube 4. YouTube 4. Banco Itaú, esse é o gráfico diário. Vejam que o teste de fundo do Itaú já está pertinho da média móvel, já está pertinho do fundo ali em 20,06, né? Praticamente no mesmo nível, né? Ou seja, está numa região de suporte, tá? Os papéis do setor financeiro, na minha opinião, nenhum deles é bom neste momento, né? Principalmente com a notícia que foi divulgada aí na semana que passou, que pode haver alguma medida no sentido de que possa, uma medida, né, em tempos de crise, que possa afetar o lucro do setor, né? Então isso mexe com o preço do papel. Se Itaú repicar, ele encontra resistência aqui em 22,18, 22,68, essa faixa aqui, ó. Resistência principal 24, essa faixa aqui, tá? Não é um gráfico bom, tá, pessoal? Não é. BBAS3 não é um gráfico bom para quem pensa em comprar, né? Olha aqui, ó, BBAS3, o Banco do Brasil, ele tem um suporte aqui em 21,94. Ele está testando o fundo abaixo das médias. O interessante é que esse teste de fundo aqui fosse acima, né, da média móvel de 21 períodos, mas está embaixo. Se repicar, encontra resistência 27,74, depois resistência bem importante 29,56, isso aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de hora em hora. Gráfico de hora em hora, a gente está vendo aqui o que? Fundos, cada vez mais fundos, ok? Mas tem muita gente que está me perguntando, isso aqui não seria um teste de fundo? Sim, ele é um teste de fundo, né? Não significa que ele vai armar pivô, mas fiquem de olho, se deixar um candle de máximas e mínimas maiores com aumento de volume, pode ser que ele forme um pivô aqui, né? E aí ele estenderia para cima, numa onda 3, toda essa onda 1 aqui, né? O que levaria os preços lá para a faixa de 33,47, né? Mas isso é uma hipótese, tá, pessoal? Isso é uma hipótese. Vamos ver agora o outro gráfico na sequência, KLBN11.
Klabin. Klabin, gente, é um papel que eu acho bem interessante, tá? Só que chegou numa região de resistência, né? Aqui no gráfico diário, olha só. Por que é resistência aqui? Nós temos esse topo, ó. Esse topo aqui exerce uma resistência ao preço. Então vejam que o papel sobe, testa o fundo, lança aqui o que pode ser uma ondinha 3, né? Ondinha 4, será que vamos ter uma 5 para cima? Não sei, mas ele está numa região de resistência. O que ele tem que fazer agora? O papel tem que romper 17,34, 17,56, romper, e se ele romper, ele vai rapidinho lá para a próxima resistência, 19,13, rapidinho, porque tem um gap aqui, né? Como se fosse um balão. Furando o balão, vai lá para cima, tá? Ele encontra suporte na média móvel, olha só, acima da média móvel de 21 períodos, isso é bem importante. A próxima resistência, desculpem, o próximo suporte, 15,20. Então, temos um suporte imediato aqui em 15,83, depois o outro na faixa de 15,22, tá? É um papel interessante, principalmente se ele deixar alguns candles aqui, né, de máximas e mínimas maiores com o volume aumentando, tá? É um dos gráficos do índice Bovespa, esse na minha opinião é um dos melhores. Vamos olhar o gráfico de hora em hora. Vejam que, diferentemente de Vale, Petrobras, bancos, no gráfico de hora em hora os fundos são cada vez mais altos, tá? Esse fundo é mais alto que esse, que é mais alto que esse, que é mais alto que esse. Então o que o papel tem que romper aqui, ó? Precisamente 17,32, 34, depois 17,60. Tem que romper 17,60 considerando essa sombrinha aqui, ó. Ok? Agora, Suzano, que é o do mesmo setor, SUSB3, da Suzano. Suzano, gente, Suzano já subiu demais, tá? Esse aqui, vamos olhar o gráfico diário primeiramente, ó. O gráfico diário, ele mostra, é algo hoje em dia raro, né? Um papel que tenha subido tanto e ficado longe das médias, né? Tá, esse aqui é um papel que já esticou demais para cima. Então, nesse momento, entrar é assumir um pouquinho de risco. Tem que deixar o papel realizar um pouco, né? E aí ele pode realizar até onde? Onde é que pode ser a queda, né? Se a gente considerar suportes, primeira suporte 37,42, depois 35,89, depois nas médias, né? 33,98 e 32,60. Então, se ele viesse até um desses níveis aqui, se recuperasse, voltasse a subir, rompendo 40,77, ficaria bem interessante, que poderia buscar de novo 44, né? Poderia buscar os 44, que foi o topo antes da queda vertiginosa, ó. Tá, um topo deixado no começo de março, tá? Mas neste momento tem que esperar o papel realizar, tá? Não que necessariamente vai ter uma realização, o mercado pode levar isso aqui lá para cima e fazer uma realização só daqui a várias semanas, né? No gráfico de 60, no gráfico de hora em hora, vejam que o volume aumentou de forma significativa e deu suporte a essa alta. Volume aumentando, temos uma nova alta aqui. Vejam que o ponto que tem que romper é 40,82, tá? Esse é o ponto que tem que romper. E a próxima resistência no gráfico de 60, 41,91, tá? 41,91. Agora temos uma outra, a próxima resistência significativa, 44. Mas olhem só a alta desse papel, né, gente? Aqui no gráfico de 60, né? Olha aqui, ó. Claramente uma tendência de alta, com fundos cada vez mais fundos. Desculpem, fundos cada vez mais altos. Fundos cada vez mais altos e o volume aumentando, né? Que também é raro, né? O volume comprador aumentando. Gente, vamos ver agora TRPL4, um pedido. TRPL4, Transmissão Paulista. Vamos olhar as ações preferenciais, que elas têm mais liquidez que TRPL3. Bom, esse papel aqui, gente, olha só. O papel faz um novo fundo,
dispara, testa o fundo no gráfico de 60, esse aqui é o gráfico de hora em hora, 60, né? O volume vem aumentando, tá? O volume vem aumentando discretamente, mas vem e impulsionando essa ondinha aqui para cima, tá? Esse papel, gente, se ele continuar subindo, ele tem que romper primeiramente aqui, ó, 19,50 e a próxima resistência 19,60. Rompendo 19,60, a próxima resistência é lá em 19,81, 19,93. Rompendo essa resistência aqui, a próxima 20,19, 20,20 é uma resistência, ok? Agora, se romper, e aí entra o ponto principal para mim, né? 20,36, ele pode rapidamente pular para 21,17. Por quê? Que é a parte de cima do gap, tá? E você sabe, né? Quando ele começa a furar gap, às vezes ele vai bem rápido lá para cima, onde tem a próxima resistência, tá? É um gráfico interessante para se acompanhar, principalmente pelo tempo de 60 minutos, né? O de hora em hora. Vamos olhar agora no gráfico diário, TRPL4. Bom, TRPL4 parece aqui, gente, que acabou de montar um pivô de alta, né? Olha aqui, ó. Tem poucos candles, mas não deixa de ser um pivôzinho aqui, ó. Sobe forte, testa o fundo, lança aqui 2 candles para cima, né? E parece estar armando um pivô, né? Parece um pivô de alta, tá? Esse papel, o que nós temos que observar nele, eu acho que aí é que reside a dúvida de quem pediu, qual é o momento aqui, se é o momento de entrar ou não no papel, né? Eu acho que o timing da operação, para quem tem um perfil muito agressivo, já passou. Para quem tem perfil muito agressivo, porque o timing da operação seria aqui, ó, deixou um candle de máximas e mínimas maiores, já compra. Agora, a próxima compra, tecnicamente, ela vai se dar no rompimento desse topo aqui. Aí tem 2 pontos, 19,79 e, se considerar a sombra, 20,34, tá? Eu compraria aqui no 20,84. Precisamente 20,40. Precisamente 20,40. O rompimento aqui dessa sombra, tá? E sairia da operação 21,20, que é onde nós temos a parte superior do gap, tá? Que é uma resistência. Então, o outro meio de você saber alvos, né? Caso você aposte que o papel vai subir, e qual seria o ponto de entrada, continua o mesmo, esse aqui, né? Mas onde é que eu poderia me desfazer dos papéis numa operação curta, tá, pessoal? Aqui é uma operação de uma possível operação de swing, né? Vamos usar o Fibonacci. O papel sobe, puxa até o fundo na onda 2 e vê onde que vai dar 100% da onda 1. O que significa o 100% da onda 1? 100% da onda 1 projetada na 3 é a mesma coisa que pegar essa onda 1 aqui, ó, e jogá-la para cima, né? Jogá-la para cá, ó. Tá? Seria mais ou menos isso, né? Bom, o alvo dessa operação, considerando a sombra, iria até 21,33, né? Mais ou menos o topo daquele gap. O topo desse gap aqui, ó. Então aqui seria um ponto de saída para uma operação de swing, uma operação especulativa, tá? E a compra se daria onde? Mais ou menos por aqui. Para quem considera a sombra, seria 20,30, né? Ok? O volume desse papel sobe, isso é positivo, tá? Aqui, ó. O volume sobe discretamente, mas está subindo, então isso é bem importante. Cuida se o volume vai continuar subindo e cuida se vai romper isso aqui, tá? Cuida se vai romper esse topo. É um papel interessante, TRPL4, Transmissão Paulista. Bom, vamos agora ver Magazine Luiza, MGLU3. MGLU3, papel do setor de varejo, né? Deixou aqui um martelinho no que parece ser um teste de fundo aqui, né? Pena que está abaixo das médias, né?
E isso indica que o papel pode ter o quê? Pode ter uma reação aí nos próximos pregões. Tem que ver se vai ter uma confirmação, se vai ter um candle de máximas e mínimas maiores. Tendo um candle de máximas e mínimas maiores, se romper 39 com 11, pode buscar o quê? Pode buscar essa faixa aqui, 42 com 46, 42 com 30, né? Esses topos aqui, ó. Tá? Mas aí tem que ver se vai armar pivôzinho aqui, com o volume aumentando, ok? Esse é o gráfico diário. Agora vamos ver o gráfico de 60. Gráfico de hora em hora, né? Gráfico de hora em hora, dá para saber que ele está fazendo, se percebe que ele faz uma correção após subir forte, faz a correção. Fundos aqui já são cada vez mais fundos. O ideal é que o papel tivesse parado num ponto de suporte acima da média móvel, tá? Tá abaixo, ok? Está numa região de suporte, tá, gente? Se perder esse fundinho aqui, ó, o próximo é lá em 30 com 52, ok? Vamos ver se o papel vai se recuperar aqui nas próximas horas, né? Resistência aqui, ó. Dá um zoom aqui nesse gráfico que a gente enxerga melhor a resistência. Aqui, ó, resistência imediata 35 com 66. Depois na média móvel 36 com 26 é resistência também. Tem que romper isso aqui com aumento de volume. Então no gráfico diário a situação ainda não é tão boa. No gráfico diário a situação é um pouquinho melhor do que no gráfico de hora em hora. O ideal é que pelo menos esses dois tempos gráficos deem condição de compra, tá, gente? Por enquanto o de 60 ainda não está dando condição de compra, tá? VVAR3 via varejo não é um papel também que me agrada muito, tá? Porque ele está nesse momento numa região testando ali um suporte, né? Já até passou para baixo do suporte. O suporte era aqui, ó, 42 com 12, tá? Aqui era o suporte. Vamos fazer melhor isso aqui. Vamos botar esse aqui para cima. Aqui, ó. Isso aqui era um suporte. Tá vendo aqui? Ele começa a perder aquele suporte, né? Fundos cada vez mais fundos, abaixo das médias. Por enquanto o papel não está bom, tá? A próxima parada desse papel, caso ele continue caindo, vamos dar uma olhada aqui para trás. Vamos botar no gráfico diário para a gente ficar mais fácil de visualizar. 4 com 10, né? A próxima parada é aqui, ó, num fundo deixado em abril de 2019, nem faz tanto tempo assim, 3 com 81. A próxima parada é ali, tá? No gráfico diário, faz um novo fundo, é hora de entrar? Não, talvez seja hora de operar vendido, né? Porque a tendência dele aqui é de baixa no curto prazo, tá? No curtíssimo prazo. Se houver uma reversão desse papel da tendência, né, gente, o que não há nenhum sinal à vista por enquanto, ele já encontraria uma resistência bem aqui em 4,97, né? 5 com 13, essa faixa aqui, ó, resistência. E a outra resistência, R$6, né? A faixa aqui, ó. Não é um gráfico que eu goste, tá? Eu prefiro de Magazine Luiza. Esse aqui ficou realmente muito feio, né? Talvez esteja, dadas as condições do mercado nos próximos dias, configurando aqui uma operação short de venda, né? Mas aí tem que avaliar de acordo com o cenário, que hoje em dia o cenário muda a cada dia, né? Mas neste momento, hoje, 5 de abril, domingo, ele me parece muito mais interessante para uma venda, né? Tá perdendo suporte, ok? Bom, pessoal, vamos finalizar o nosso estudo vendo o VEG, que é um outro pedido, VEG 3. O gráfico de VEG, vamos olhar aqui. Olha só, esse aqui é um gráfico que também é interessante. Primeira coisa, fez um suporte aqui em 31 com 44, está respeitando esse suporte,
ok? Mais embaixo ele teria um suporte aqui na faixa de 30,58. Ele dispara, agora está fazendo um teste de fundo. É um teste de fundo abaixo das médias, ok? Tá? Interessante é que ele deixa um candle aqui, né? Seria importante, né, que ele sinalizasse uma compra, deixando um candle aqui de máximas e mínimas maiores e o volume aumentando. Tá? Se fizer isso, pode buscar o que? 38,91, 34, desculpem, 38,91, R$39, R$40. Essa região aqui é uma resistência, tá? Agora, esse papel, caso ele forme um pivô de alta aqui, ele se torna interessante caso rompa aquela sombra lá em 40,26, tá? Porque aí ele pode projetar uma possível onda 3, toda essa onda 1 aqui, tá? O que levaria os preços de novo, talvez lá para R$43. É um gráfico interessante, vale a pena ficar de olho no diário. No gráfico de 60 de VEG, gráfico de hora em hora, o que nós temos aqui? Acabou de fazer um novo fundo, faz um repique, né? Tem resistência já onde? 33,15. A próxima resistência onde? 33,44. E a próxima 34,24. Certo, pessoal? Bom, então aqui tivemos uma forte alta. O papel agora faz o que? Uma realização, tá? Cuidem se vai conseguir voltar para sua tendência de alta, certo? Por enquanto o volume aqui parece querer aumentar discretamente. Esse volume tem que aumentar mais. Sempre olhem o volume. Pessoal, por hoje era isso. Peço desculpas a vocês por não ter olhado todos os papéis. A semana está um pouco corrida, mas eu espero que vocês me compreendam. Caso queiram pedir qualquer papel, é só entrar em contato comigo. Um forte abraço a todos e uma ótima semana a todos nós.